operações. Eu creio que isso está gerando um avivamento. Quem crê nisso? Para Poços de Caldas. E não é à toa que a gente vem para cá. Pastor Romilson atendeu o nosso convite, né? Pastor Hélio atendeu o nosso convite, e os demais pastores daqui que estão aqui. Não é à toa, não é em vão. Deus tem um propósito nisso. Amém? Deus tem um propósito, porque existe os céus de bronze e a terra de ferro. E esses dois pontos têm que ser quebrados. Os céus de bronze é que impede a chuva. E olha, a chuva chegou esses dias aqui, né? Os céus de bronze que impede de cair a chuva. E a terra de ferro impede que a semente dê os seus frutos. Então esse tempo aqui de avivamento, eu creio que esses céus de bronze estão sendo quebrados e a terra de ferro está sendo quebrada e virá fruto precioso. Sementes vão cair no chão e vão produzir frutos para a glória de Deus. Amém? Daqui a alguns meses nós vamos ver uma grande colheita em cada ministério, em cada igreja e nessa cidade. Eu creio que nós faremos conferência aqui ainda, que esse local aqui vai ficar pequeno. O povo vai ter que fazer fila lá fora e esperar a oportunidade para entrar aqui. Você crê nisso, meus outros? Sim ou não? Amém? Eu sou um homem de fé. Quem tem fé aqui? Tem uns que pedem menos, uns que pedem mais, né? Mas você tem que ser pesado mesmo. Pesado, cheio de fé. E tem que fazer declarações. Amém? Quando a gente começou lá em Nova York, em Alberto, ninguém acreditava na gente. Falava ali com o pastor Edson, né? Quando você é um pastor que você não faz muita coisa, o povo já fala: aquele pastorzinho ali, aquele pastor ali, quando você começa a fazer alguma coisa, começa a viajar, começa a fazer algo de Deus, aí também o povo fala. Você está entendendo? Então, na realidade, não está por trás disso aí. É o Didi. É o Didi. Você sabe que é o Didi, né? É ele que está por trás. E fica falando coisa. E se você não é nada, né, Mário? Você está lá na chácara, lá em Campinas, cuidando das hortinhas, lá, o pessoal fala. De repente, o senhor tem um avião para lá em Moçambique. O povo fala: tá no dinheiro. Só Deus sabe, Mário. Ei, Mário, vou contar a experiência do Mário. Mário chegou lá, vou contar quem contou para mim. Mário chegou lá e tal, cansado de viagem, né? Tinha andado não sei quantas horas, Mário. Tinha assado, posso falar isso? Tinha assado as pernas, tanto andar no calor. E aí o pessoal chegou lá e falou: vou fazer um batismo para mim. E o Mário foi, não animado, né, Mário? Chegou o pessoal, todo mundo chegou na beira do lago, do rio. Um lugar lá tinha água. Aí o pessoal falou: aqui que eu batismo, mas assado, cansado, já te curto dentro da água. Aí ele veio os irmãozinhos lá, com um pauzinho na beira do rio. Eles estavam com a mão na madeira para explotar as cordas do jacaré. E o Barão já estava lá no meio do rio. O pessoal converteu todo mundo. Eu falei: Senhor, meu Deus, o Senhor é meu mochido, tem medo de cobra. Mano, a gente sabe a experiência que a gente passa lá em Moçambique, mas é assim, o apóstolo Paulo fala, né? Eu aprendi a viver muito bem com Deus, tendo muito e não tendo nada. Então a gente que vive na obra, que vive pregando o evangelho, um dia você está num lugar bom, você é tratado como príncipe. Outro dia você está num lugar dormindo, como eu já dormi na Bahia, acordei de manhã, uma coisa cheia de família. Um dia você está bem, outro dia você está pregando, outro dia você está pregando lá no Canadá, e você nós somos no Canadá. Outro dia você está pregando lá na favela em Salvador, como nós somos esse ano lá em Salvador. Deus falou comigo: vai lá. Eu estava muito seguro. Deus falou comigo: você vai em Salvador. Eu falei: amém, Senhor, eu vou. Aí veio gente me chamando: você vai na minha
Vamos São Paulo? Não. Aí chegou um pastor, não quero. Vai na minha igreja? Falei, onde você é? Salvador. Vou. Eu sabia onde era. Chegamos lá, no meio de uma favela, Salvador. No meio da favela, o pastor já estava comigo. O pastor Carlos estava comigo lá. Minha esposa. Quando a gente começou a orar lá, meu Deus, ficou todo mundo demorando. O pastor só caiu e segurou a coroa. Foi, pastor Carlos. Se eu fechar a porta, pastor Hélio, Deus demora você está rolando, que você fica rolando. Fecha a porta. Você orava por um aqui, cada 3 da manhã. Orava, os diabos ficavam atrás do processo mesmo. Mas todos foram libertos. Em 2 dias de ministração. Então assim, a gente já está na cruz há muito tempo. Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu estou na cruz. Então não tem esse negócio de querer achar que a gente é muito, que a gente cresceu muito, que a gente é isso, aqui, aquilo. E a gente procura se esvaziar na cada dia, sabe? Para que o Senhor Jesus seja engrandecido, o nome dele seja exaltado. Porque senão você não tem vitória contra o diabo, não tem vitória contra o inimigo. Quem cresce no tamanho, quem cresce no pau, quem não se humilha na presença de Deus. Está entendendo, Senhor? Então, um dos maiores segredos para vencer a batalha espiritual é você se esvaziar de si mesmo para que Jesus apareça, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Mas, nesta manhã, eu quero falar alguma coisa aqui. Deus tem, esses dias ministrando, né, em São Paulo, o Espírito Santo me chamou a atenção para algo. É interessante que a gente já ministrou essa palavra algumas vezes. Aliás, eu acho que centenas de vezes. E aí Deus traz uma revelação nova sobre esse texto. É um texto que é a base do meu primeiro livro escrito, né? Que é o livro Qual é o Nome. Eu trouxe aí os livros, estão aí, o pessoal da Poli, os livros. Tem algumas pessoas pediram os livros novos, estão aí, os três títulos grandes e os 10 pequenos. Mas, com base naquilo que está escrito aqui em Marcos, né? Marcos capítulo 5, que fala do Gadareno, a cura do endemoniado Gadareno. Amém? Quem achou aí, amém? Quem não achou, de misericórdia. Então, Marcos capítulo 5, versículo 1 diz: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso em milhões de cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os milhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, feridos e com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Amém? Para mim, esse é um dos textos mais
profundos na área de libertação, em que Jesus realmente aqui nos ensina grandes lições na área de libertação. Você sabe que cada libertação que Jesus fez não foi igual a outra. E Jesus tinha discernimento de espíritos, tinha visão espiritual. E quando Jesus foi para essa região, ele foi de propósito. Ele não foi apenas para libertar um homem louco, doido, que andava pelos montes. Jesus foi ali para uma questão de batalha espiritual a nível estratégico e geográfico. E havia uma legião de demônios no Gadareno, que era fora de Israel. Gadara é fora de Israel, não é Israel. Para ir na região de Gerazenos ou Gadarenos, tem que pegar o barco, atravessar o mar da Galileia e do outro lado. Então já era fora dos domínios de Israel. Era uma questão estratégica, geográfica. Expulsar aqueles demônios, repreender aqueles demônios, era uma questão de abrir um campo, espiritualmente falando, para que o Evangelho depois fosse propagado pelas nações da terra. Amém? Amém? Entendendo, senhor? Vai anotando aí, porque essas coisas sempre a gente fala. Agora, Jesus então vai lá e confronta. E você observa que, quando pergunta qual é o teu nome, os espíritos respondem legião. Então, uma legião de demônios são cerca de 4 a 8 mil espíritos malignos. São cerca de 4 a 8 mil. E todas as linhas espirituais estavam ali. Todas as linhas. Esse homem, ele tinha espírito de loucura, ele tinha espírito de miséria, ele tinha espírito de morte, ele tinha espírito de doenças incuráveis, ele tinha espírito de feitiçaria, de bruxaria, porque ele vivia no cemitério, vivia diversos mortais ali. Ele tinha espíritos de todas as linhas, de rebeldia, não se sujeitava a autoridade nenhuma. Todas as linhas espirituais estavam ali. Esse homem vivia possesso o tempo todo. E Jesus vai para fazer essa libertação e abrir esse campo missionário para as nações da terra, mostrando o seu poder e autoridade, não apenas em Israel, mas nas nações da terra. Amém? Esse homem, depois, quando a gente estuda a história da igreja, esse homem que foi liberto, depois no futuro, nasceu uma das igrejas de Jesus mais fortes na época, através desse homem. Deus usou ele depois para ganhar a sua cidade, a região dos Gadarenos. Está entendendo isso, irmão? Então Jesus sabia da importância dessa libertação, da importância de quebrar essa resistência do mundo espiritual. Agora, a gente sempre ministra nessa palavra, trazendo a orientação de que muitas pessoas vivem debaixo de opressão e não estão talvez possessas como o Gadareno, mas estão caminhando para uma possessão. Existem vários níveis de opressões. Nós precisamos entender isso na nossa vida espiritual, porque às vezes depois de muito tempo de crente, até como pastores, de vez em quando parece que a gente está debaixo de uma opressão, e nós precisamos de libertação. A gente não pode deixar o negócio aumentar, aquilo que já está causando a opressão na nossa vida, porque há resistência no mundo espiritual. E muitas vezes o inimigo começa a ganhar terreno na nossa vida, começa a ganhar espaço na vida espiritual, na vida emocional, na vida como casados, na vida ministerial. Ele começa a ganhar espaço, e se a gente não quebrar essas resistências, a gente pode chegar ao ponto de ter grandes perdas.
Grandes perdas. Porque Satanás se opõe. Ou você acha que não? O diabo tira férias. Diz o pastor amigo meu, por isso que a vida dele é inferno. É verdade. O pastor precisa tirar férias. Amém? O irmãozinho falou para ele: você não quer que o pastor tirar férias? Aí ele falou assim: então, por isso que o diabo tira férias na vida dele é inferno. Todo mundo merece um descanso. Mas Satanás não tira férias. Satanás não fica lá deitado na rede. O tempo todo ele está maquinando mal contra a nossa vida. O tempo todo. Então, quando você se converte a Jesus, ele vem para resistir, fazer você desistir da sua caminhada. Usa vários meios, amigos, relacionamentos, situações. O diabo vem, eu não tenho isso, nem não tenho isso. Você se converte a Jesus, dali a pouco já aparece um menininho, aparece um rapazinho, né? Para tirar você. Quantos? Entrega. Vai aparecer para tirar a gente da presença de Deus. Está entendendo? Para minar a sua fé. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. O diabo, ele já sabe o propósito que Deus tem na sua vida, antes que se cumpra o propósito. Então o diabo ele vem na frente primeiro. Ele traz a guerra antes. Ele traz a luta antes. Às vezes a gente passa por situações. Por que será que está acontecendo isso? Porque Satanás sabe que está vindo algo muito bom na sua vida. Está entendendo? Você não? Está vindo algo muito bom na sua direção. Por isso que o inimigo tenta nos parar. Está entendendo? Você não? Satanás traz coisas, oportunidades, situações, ciladas. Então a gente precisa romper essas barreiras para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então, como convertidos, a gente passa por isso. Mas depois que você começa a crescer, começa a ganhar vidas, começa a dar frutos, começa a ter posições na igreja, de liderança, de apoio, de intercessão. E aí, você acha que a luta vai parar? A luta aumenta mais. A luta aumenta mais. A resistência de Satanás aumenta mais. Os níveis de ataques aumentam mais. Quanto mais você cresce espiritualmente, outros tipos de demônios começam a aparecer. E muitas vezes o inimigo usa as pessoas perto de nós, próximas. Quais foram as pessoas que Satanás mais usou para parar Jesus? Fala mais. Apóstolos. Não foi Judas? Não foi Pedro que negou conhecer Jesus? Saduceu, fariseu, estava longe. Satanás usou Judas e usou Pedro. Usou Pedro. Jesus expulsou o demônio dele. Rega Satanás. Foi? Ele expulsou o demônio de Pedro. Porque Satanás, ele nos ataca de duas formas. E isso com base na vida de Jesus. Primeiro, Judas é a figura do traidor, aquele que bate nas suas costas, estou com você,
Sou seu dono, sou seu discípulo, vou comigo para tudo, né? Judas era tesoureiro da equipe, era uma pessoa de confiança. E Satanás plantou a semente da traição. Quem não sofreu traição? Traição. Estou falando do marido também, não. Às vezes um amigo, às vezes um discípulo, né? Às vezes mulher também, às vezes homem. Pessoas sofrem. A traição é algo que nos machuca muito, dói muito. Está entendendo? Eu tinha um discípulo meu, um 12, eu fiz de tudo por ele. Fiz de tudo que você possa imaginar. Ajudava, aconselhava, orava, fazia tudo, libertação, empréstimo financeiro para ajudar ele a sair de situações. Mas um dia ele precisou de tomate comigo dentro da igreja lá, e foi um negócio tão feio. E aí eu chamei ele e corrigi. Falei, meu querido, você está errado. Essa situação aí, você está errado. Mas ele queria que eu ficasse do lado dele como outro. Só porque ele era meu discípulo. Então, o pastor Luiz pregou agora de manhã sobre a carne, manipulação. Eu falei, não, você está errado. Vai lá, peça perdão para ele. E aí ele rompeu a aliança comigo. Escreveu um e-mail para mim assim, detonando. Você tem ideia? Ele chegou a dizer assim: olha, faz de conta que você nunca me conheceu. É o nível que ele chegou. Faz de conta que a gente nunca se conheceu. E aí a gente curou, tratou, fez tudo, né? Sarou família, restaurou o casamento. Não podia ter filho, Deus deu um filho. Não vou falar o nome dele, Rosiel, eu quero saber. E aí, eu sofri um barco, você não imagina. Eu pensei em desistir de tudo. Eu falei, eu vou largar a mão desse povo. Eu pensei, sabe? E falar, cantar igual o Roberto Carlos, e todo mundo vai para o inferno. Não é, pastor? Você sabe que uma vez eu acho que Jesus pensou em matar todos os seus 12? Eu penso que Jesus pensou nisso. Quando Jesus pega os seus 12, pastor, quando Jesus pega os 12, ele falou assim: gente, onde o barquinho? Vamos mar. E Jesus sabia que havia uma tempestade. E aí? Oi? Exatamente. E aí sabe o que Jesus fez? Morar no monte. Então assim, eu penso, isso é uma coisa minha, não é expectativa. Eu acho que Jesus foi para o monte e falou assim: pai, me dá outros 12, sabe? Me dá uma outra equipe nova, me dá discípulo novo, isso daqui, olha, é porque o senhor está no trono, o senhor não sabe o que eu estou passando aqui. Um está querendo entrar ali, o outro vai me ligar, o outro está querendo que desça fogo no céu e mata todo mundo, mata o cigano tudo uma vez. Não é verdade? Foi isso, irmão? Foi comprado. Agora, você viu, Deus curou muitos ciganos aqui na frente. Isso não é o amor de Deus? Deus está dando isso no coração. Que Ele cura por amor. Não é por graça, não é porque a pessoa merece, não. E tinha
falar para a sua preocupação com o pai, vai lá, desfaz o feitiço lá. 3 semanas fazendo isso aí, porque eles não têm conhecimento ainda. Eles estão se convertendo. Eles acham que tudo é magia aqui. Tudo é magia. Eu seguro o médico ali. Tem vai sair. Então assim, eu penso que Jesus pensou nisso. Assim, coisa minha, né? Aí o pai falou, não, tem jeito assim. Vamos lá. Salva eles. E Jesus andou sobre as águas. Vai lá, resgata eles lá, para que eles possam crer no meu nome. Tem jeito. Então, Deus sempre acredita em nós. Amém? Apesar da gente não vale nada. Vale nada. Deus acredita na gente. Então essa decepção que eu tive lá com o meu discípulo lá, foi uma época muito difícil. E sabe aonde que eu peguei? Vou confessar aqui. Eu fui num parque de diversão. Não vi do horário de jogar, eu fui no parque. Aí subi na montanha russa lá e deu um grito na minha alma. Sério? Entrei na montanha russa lá e deu um grito, porque às vezes você tem que gritar. Você está entalado com aquele negócio dentro. Você vai gritar uma vez que está na igreja, ou vai assustar. Vai gritar dentro de casa. Ficou doido, né? Então, eu fui para um lugar normal, não está gritando aqui, né, Bruno? Soltei o grito e falei, sai de mim, em nome de Jesus! E vou o cafeta para todo lado. Então, muitas vezes nós temos que entender que há uma resistência muito grande para a gente fazer o que Deus tem nos chamado. Então eu falei com ele conversando comigo, e quando você se torna o pastor auxiliar, ou o pastor livre, você acha que vai ter resistência? Agora foi ungido, né? Olha o que na minha cabeça. Aleluia. Né? Se ele canta, se nada, se ele olha, tinha colegas. Se tu me cantas, tu me levas. Ripa lá para trás. Então agora eu estou debaixo de uma unção. O capeta vai ter que fugir. E eu preciso dizer para você o seguinte: tem alguns capetinhos que vai fugir. Aqueles capetinhos pequenininhos, anãozinhos, anões, né? Essa aí daqui é mais baixa. Vai, olha. Está entendendo, senhor? Mas aí vem os maiores. Vem os, como diz o amigo Deus, da categoria, os diplomados. E aí eles vêm nos causar faltas. Os piores demônios, pastor Mário, são aqueles que não manifestam, aqueles que manipulam as pessoas, aqueles que gerenciam mentes, contra os princípios da palavra de Deus. Esses são os piores, que olham no teu olho